Eu quero ler uma passagem do profeta Miqueias. Essa passagem do profeta Miqueias, ela se encontra no capítulo 6. Só que eu não vou ler todo o capítulo, vou ler só um versículo, tá? Capítulo 6 de Miqueias, vou ler o versículo, apenas o verso 8. Depois eu posso até comentar em cima do texto aqui, tá? Diz assim, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Na verdade é uma pergunta. E ande humildemente com teu Deus? Bom, eu acho que não sei se vocês já tinham lido, com certeza já ouviu gente aqui falando o texto, né? Essa passagem aqui é muito interessante, não sei se já leram com bastante atenção, mas o profeta Miqueias, ele faz digamos assim, uma prédica, um questionamento, né, para o povo de Israel, porque o nosso povo, a gente sabe que na história do nosso povo eles tiveram momentos, assim como nós temos momentos também, né? Tem momentos que nós estamos bem, né? Tem momentos que nós estamos um pouco abatidos. E muitas vezes, esses momentos que nós estamos abatidos, na maioria das vezes, é culpa nossa mesma, a gente acaba pisando, né? E errando e cometendo algumas coisas que não agradam o Eterno. Então, eu estava lendo essa passagem aqui e meditando, né? Porque o profeta Miqueias, ele fala com Israel, ele diz assim, que Deus declarou a Israel, dizendo, ó homem, o que é bom? Ó homem, o que é bom? O que é bom? Ó o homem bom, ou aquilo que é bom, né? E ele diz assim, e que é o que o Senhor pede de ti. Então o Eterno está dizendo, o que o Eterno pede de Israel? O Eterno declarou, ó homem, o que é bom, né? O que é bom para nós? E o que o Eterno pede de ti? Aí ele mesmo responde, senão que a gente faça o quê? Que Israel fizesse o quê? Que praticasse a justiça, a beneficência e andasse humildemente com o Senhor nosso Deus. Bom, por que ele fala isso, irmãos? Porque se a gente lê o texto e também o contexto da história, nós vamos ver que Israel vivia um momento onde todos os negócios, a sua convivência uns com os outros, não estava lá tão maravilhoso, né? Havia muita discórdia entre os irmãos, havia muita contenda, havia muita injustiça. Não é diferentemente, muitas vezes, da gente, que às vezes a gente vive em conjunto, em união, entre aspas, né? A gente sempre de manhã aqui, com bom e agradável, é que os irmãos vivem em união, às vezes, né? Às vezes não dá para viver tanto assim em união, às vezes tem umas discórdias aqui, uns problemas ali, né? E o Eterno, ele veja, assiste e pensa, eu só peço uma coisa deles, né? Que eles pratiquem a justiça, que eles amem a beneficência, que eles andem humildemente com Deus, né? Eu acho que eu vi o meu celular está ali, né? Agora já foi, deixa para lá. Então, veja bem, irmãos, no versículo 4, quando o profeta Miqueias diz assim, certamente te fiz subir da terra, falando para Israel, do Egito, é isso que aconteceu, e da casa de onde? Da servidão, te remi e te pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Então, quer dizer, Moisés, Arão e Miriam, quem foram essas pessoas? Outra coisa, quando o profeta relembra eles, que tirou eles do Egito, é como se dissesse assim, puxa, fiz tanta coisa por vocês. Eu tirei vocês do Egito, de uma servidão. Eu pus vocês, eu remi vocês, eu pus diante de vocês 3 grandes personagens que nós estudamos aqui sempre, né? Quando a gente estuda sobre Moisés, sobre Arão, sobre Miriam, o que a gente imagina? Grandes personagens, né? Pessoas importantíssimas
Deus colocou à mercê de Israel. Pessoas que fizeram a história de Israel, pessoas que ajudaram o Eterno naquela luta para tirar o povo de Israel do Egito. E aí ele diz, povo meu, ora, lembra-te, aí continua o verso 5, né? Da consulta de Balaque, nós estudamos aqui esses dias atrás, lembra? Lembra da consulta de Balaque? Ó, nós estudamos agora também vamos lembrar. Lembra da consulta do Balaque, rei de Moabe? E do que ele respondeu a Balaão, filho de Beor, desde-se tinha até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor? O que ele pediu, Balaque? Vocês lembram o que ele pediu? O profeta estava falando, ele pediu para destruir Israel. E o que aconteceu? Quando ele pediu para destruir Israel, o Eterno mostrou as justiças do Senhor. E aí ele diz, com que eu me apresentei ao Senhor e me inclinei ante o Deus Altíssimo, virei, agora aqui vou oferecer holocaustos, bezerros de 1 ano. Será que o Senhor ia se agradar com milhares de carneiros? O que vocês acham? É uma pergunta que o profeta faz. 10.000 ribeiros de azeite. O Senhor ia se agradar? 10.000 ribeiros de azeite. O meu primogênito, o meu próprio primogênito, meu filho. Aí ele fala aqui, o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo meu pecado, ou pelo pecado da minha alma. Será que Deus ia se agradar disso? Vamos trazer aqui, gente, todo mundo traz um monte de azeite, o importante é trazer o azeite. Né? O importante é todo mundo trazer uma oferta gorda. Nossa, vai agradar o Eterno, ofertas gordas e tal. Aí ele pergunta, agradar-se ao Senhor disso, será? Claro que é importante a gente trazer as nossas ofertas, é muito importante, mas mais importante do que isso, o que é mais importante do que isso? Aí o profeta vai falar. Também é importante isso, mas ele te declarou, daí ele fala, eu te declarou, gente, ele declarou para nós, ele declarou para Israel, não é milhares de cordeiros, nem milhares de bezerros, e nem azeites de ribeiros, nem mesmo o nosso filho primogênito. Deus não dá nada disso. O Eterno quer o quê? Ele declarou. O que ele quer, irmãos? O que o Senhor quer de nós? Ele quer justiça. Ele quer que nós amemos a justiça, amemos a beneficência e andemos humildemente. São 3 coisinhas. Hoje, na Paraxá, estava falando que nós temos os mandamentos, né? Shabat, as festas, beleza, tudo bem. Né? Em outros lugares, Deus falou para Israel assim, não suporto mais as vossas solenidades. Vocês lembram disso? Lá em Isaías 1. Não suporto mais as vossas festas fixas. Por quê? Se é tão importante, estudamos hoje aqui, é tão importante as festas, não é? Quando chega a festa de Sukkot, falamos aqui hoje, é lindo e maravilhoso, é tão bom quando chega a festa de Rosh Hashanah, tocamos o shofar, Pêssar, é lindo, maravilhoso, mas tudo isso sem o que Deus declarou aqui, sem amar a justiça, sem amar a beneficência, sem amar a humildade, perde o valor, perde. Eu estou guardando o Shabat todo sábado, mas eu não consigo amar o meu irmão, não consigo fazer o bem para ele, eu não consigo olhar para ele com justiça, fazer justiça nem beneficência para ele, nem consigo andar com meu Deus de humildade. Será que tudo isso não acaba sendo uma coisa supérflua? Trazer um monte de sacrifício de animais, de azeite. Então o profeta está dizendo, o Eterno, ele quer tudo isso, mas ele quer também essas 3 coisas. Então, estava separando aqui, irmãos, a justiça, por exemplo, estava separando aqui, a justiça é uma virtude de dar a cada um o que lhe é devido, tratando as pessoas com imparcialidade, equidade e respeito. Ó, isso é justiça, tá? Uma pessoa justa preza pela humildade, aliás, honestidade, e procura agir corretamente em todas as suas relações. Se eu perguntasse para vocês, é assim que nós agimos toda a vida? Nossos negócios, somos justos. Quando a gente vai fazer um acordo com alguém, somos justos. Somos pessoas de palavras, somos pessoas, ou não? Porque lá embaixo, mais para baixo um pouquinho, no versículo 11, ele diz assim, ó, seria eu limpo, a pergunta, com balanças falsas? É uma pergunta. Está aqui a pergunta, seria? Eu estou procurando a justiça, eu quero fazer a justiça, mas com balanças falsas, seria eu limpo? Mas eu guardo o Shabat, eu guardo as festas, mas as minhas balanças não são justas. O que significa isso, gente? Os meus negócios são meio trapaceando, né? Eu faço um negócio lá, eu trapaceio engano o outro, passo a perna num, passo a perna no outro.
faço os meus negócios de qualquer jeito. Aí eu pergunto para vocês, adiantou eu ficar trazendo um monte de sacrifício, azeites de montão, milhares de cordeiros? Não, acaba perdendo o sentido. Tá? Quando ele fala de amar a beneficência, eu vou ler aqui para vocês, beneficência, consiste na ação de fazer o bem e promover o bem-estar dos outros. Será que eu me preocupo com o bem-estar dos outros? Ou só comigo mesmo, cada um na sua, né? Cada um por si e Deus por todos, tem um ditado aí no mundo, né? Aí diz assim, quem possui essa qualidade, mas a beneficência, né, age com generosidade e altruísmo, ajudando o próximo de forma desinteressada. Nós ajudamos as pessoas de forma desinteressada? Aí um irmão aqui precisou de mim. Eu digo assim, ele está precisando de mim. Ou o Chamache está precisando de mim. Quer um dinheiro emprestado, Chamache? Pá, legal. 20%. 20%, Chamache. A minha generosidade é assim, eu empresto para ele, mas eu vou cobrar 20%. Tá? Porque uma coisa, eu já falei aqui outras vezes, aqui, os irmãos vão lembrar, se estiver passando necessidade, fome, a gente tem que estender a mão para as pessoas. Agora, claro, eu já falei, você não vai emprestar um dinheiro para que compre um carro. Aí não tem sentido, né? A pessoa quer comprar um carro, eu vou emprestar dinheiro para comprar um carro. Isso não é ajuda, isso aí. Às vezes pode até ser uma cilada, né? Eu vou ajudar ele, se ele estiver passando necessidade, estiver precisando de ajuda, tá necessitado, então eu vou agir com a minha beneficência. Ele fala aqui. E outra, ajudar de forma, irmãos, em que eu não tenha interesse mútuo, algum interesse secundário, sabe? Um interesse secundário, eu vou te estender, mas eu tenho um interesse secundário. Eu vou te ajudar, mas estás preso na minha. Quem sabe um dia eu vou te precisar de ti também, né? Tem sempre um interesse secundário, não, de forma desinteressada, né? Quando ele fala a beneficência é alguém fazer o bem de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Justiça, né? Beneficência. E andar humildemente com o meu Deus. Como é que eu faço isso, irmãos? Eu estava achando interessante, por exemplo, que ele fala aqui, né? Porque a palavra humildemente com Deus, ou humildemente, né, diz aqui, é reconhecimento das próprias limitações. Quem consegue reconhecer as limitações aqui? Não precisa responder, tá? Né? Porque, veja bem, reconhecer as limitações significa eu sei os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu tenho condições de fazer, o que eu não tenho condições de fazer. Né? Não é igual aquele cara, deixa comigo. Vai lá fazer, faz tudo mal feito. Mas deixa comigo, disse ele. Né? Então eu tenho que saber as minhas limitações. Isso aqui eu tenho condições de fazer, mas isso aqui não. Isso aqui eu não faço. Outra coisa, ele fala assim, a pessoa humilde não se considera superior ao outro. É uma coisa interessante, tá? Você olha para alguém, eu não me considero superior a ninguém. Embora que às vezes na minha profissão eu seja mais profissional, né? Mas eu tenho que ter o sentimento de que somos todos iguais, né? E ele fala, está aberta a aprender, essa pessoa está aberta a aprender, e aceita suas falhas também, que é uma questão de humildade também. Será que nós temos condições de aceitar nossas falhas? Se alguém apontar nossas falhas, o que nós fazemos? Nós apontamos as deles também? Ou nós dizemos, realmente, né? Bota a mão na cabeça e pensa, realmente, porque geralmente, irmãos, quem consegue ver as nossas falhas são os outros, não é a gente mesmo. A gente mesmo não consegue apontar as falhas da gente, mas as outras pessoas vejam. Então, aceitar as falhas também é um sinônimo de humildade. O que mais? O que evita também a vaidade e o orgulho excessivo. Quer dizer, o Eterno quer que a gente guarde os mandamentos, mas quer que a gente declare e que entenda, porque ele declarou, né, que um homem bom, que um homem que faz coisas boas, ele sabe que praticar a justiça, a beneficência e a humildade é ponto essencial na vida da gente. Agora eu quero falar uma coisa, fazer uma brincadeira. Não é brincadeira, como é que eu vou dizer para vocês? Apenas para descontrair um pouquinho. Vou pedir chamar o Pineiras para vir aqui, faz favor, Pineiras. Eu quero fazer algo, né? Eu vou convidar o Pineiras, porque eu sei que o Pineiras é o mais descontraído aqui, os outros ficam meio sem vergonha, né? Aí, de repente, chama aqui e ele fica com vergonha. Mas olha só, eu quero que o Pineiras lê uma passagem para mim. Ele vai ler aqui uma passagem, tá? Pode até ler, aqui está na Bíblia, aqui, isso aqui é uma Bíblia?
Não, não pode ler. Está aqui a Bíblia. Marcos 10, 17 e 18. Ele vai ler esse texto aqui e eu vou fazer uma pergunta para ele. De repente, essa pergunta também serve para todo mundo, né? Para todos nós, tá? Marcos 10, versículo 17 e versículo 18. Só o 17 e o 18, tá? 10, 17 e 18. Isso. Só aqui, tá? Aqui, só do 18 aqui, ó. Aí não precisa responder o resto, tá? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Yeshua lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Olha, vocês observaram uma coisa? Quem é que estava conversando aqui com Yeshua? O jovem, né? O jovem que era de muito dinheiro, né? Ele perguntou para Yeshua: o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Ele disse: bom mestre, bom mestre. Aí Yeshua disse assim: por que tu me chama de bom? Bom só tem um, quem? Deus. Né? Se eu fosse perguntar para o Pineiras aqui: tu te acha um homem bom? O que tu acha, Pineiras? Pergunto com toda sinceridade: um homem bom? Bom não. Aí olha só, eu perguntei para ele se ele se achou homem bom, sabe por quê, irmãos? Porque aqui o profeta diz assim, ó, que Deus declarou, né? Ó homem que é bom, ó homem, o que é bom, ele declarou o que é bom. Está aqui, declarou o que é bom: fazer justiça, amar beneficência, andar humildemente. Eu perguntei para ele se ele é bom, porque Yeshua disse: não, eu não sou bom. Jesus disse: bom é Deus. Daí a gente pensa assim: puxa vida, então para nós ser bom, o que a gente precisa fazer? Para a gente saber o que é bom também, o que a gente precisa saber? Ele falou que justiça, por exemplo. Então o Pineiras passou um tempo na vida dele. Quantos anos de fé? 30? 34 anos. Nesses 34 anos de vida, ele aprendeu a fazer isso aqui, ó. Eu até marquei aqui. Bota para todo mundo lá. O que está escrito aqui? Justiça. Ele aprendeu a fazer justiça. Abaixa para isso aqui. Então ele aprendeu a fazer justiça. Opa! 34 anos de fé e ele aprendeu a fazer justiça. Então o Eterno disse assim: olha, eu peço somente uma coisa para vocês, que pratiquem a justiça. Ele aprendeu. Beleza. Será que todos nós aprendemos a fazer justiça? Não precisa responder. Tá? Só pense: será que eu sei fazer justiça? Mas justiça que eu estou falando não é justiça para você mesmo, justiça mesmo de Deus. Se alguma coisa dá errado, você sabe fazer a justiça de Deus? Pense, o que é a justiça de Deus? Tá? Aí passou-se mais um tempo, tá ali. Ele aprendeu a praticar a beneficência. Aponta aí. 34 anos justiça, agora beneficência. Aí eu falei que beneficência é o quê? Consiste na ação de promover o bem-estar dos outros. Se preocupa com os outros? Se preocupa com o teu irmão, com o teu semelhante? Sim? Um pouquinho. Um pouquinho. Opa, mas ele tem que aprender a fazer a beneficência. Para quê, gente? Para que ele tem que aprender isso? Para quê? Porque Deus espera isso dele, não espera? Espera isso de mim, espera de vocês. Aí passou-se mais um tempinho de vida, ele aprendeu a fazer outra coisa. A ter humildade. Eu também é difícil ser humilde, não é fácil, gente, não é fácil. Olha, quero perguntar para vocês: vocês são humildes? Não precisa responder. O tempo todo, até quando estão sendo humilhados, vocês são humildes? Às vezes a gente falha, né? Se acha humilde, irmão? Um pouquinho. Tudo um pouquinho? Então, será que ele vai precisar de mais 34 para aprender? Não, né? Olha, 34 anos de fé, ele aprendeu a fazer justiça, aprendeu a fazer a beneficência, aprendeu a ter humildade e dizer um pouquinho. Eu acho que ele aprendeu alguma coisa, né? E o Eterno fica contente quando a gente aprende a fazer isso. E aí o que a gente começa a fazer? E Deus começa a ver as coisas que a gente começa a fazer tudo de bom. E Deus se agrada da gente, né? Porque ele fala, ele declarou: ó homem, o que é bom? O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques justiça, beneficência, humildade, para que se torne um homem bom, para que a gente se torne bom, para que a gente faça as coisas boas, para que a gente agrade ao Eterno. Porque se você ler, obrigado, pode descer. Porque se você ler, gente, veja bem, o resto da leitura aqui, você vai ver o seguinte: primeiro, que quando Deus lembra Israel, ele lembra: ó, eu te fiz subir da terra do Egito, te chamei vocês de lá, te remi vocês, dei para vocês Moisés, Arão e Míriam,
que eram pessoas boas, eram ou não eram? Pessoas que praticavam justiça ou não? Moisés, Arão e Miriam. Arão, Moisés, Arão e Miriam praticavam beneficência? Com certeza. Moisés, Arão e Miriam praticavam humildade? Olha, mais humilde que Moisés. Está escrito, o homem mais manso da terra. Humilde, né? Aí também, você lendo o restinho da leitura, tem exemplo de duas pessoas ruins aqui. Você vai lendo aqui, vai falando que Israel, né? Apesar de passar por tudo isso, Deus lembraria de Israel, né? E depois ele usa também exemplos como Onre, Acabe, aqui. Aí eu pergunto para vocês, quem foi Onre? O 6º rei da dinastia de Israel. Quem foi Acabe? Filho de Onre. Aí eu pergunto para vocês, eram homens bons? Não. Infelizmente não praticaram coisas boas. O que Onre fez? Onre trouxe a idolatria para Israel. O que Acabe também fez? Trouxe a idolatria para Israel, onde foi falado aqui hoje, né? Então, quer dizer, a gente está aqui, Deus está dizendo, olha, eu vou dizer para vocês, gente, eu declaro para vocês o que é bom e eu peço para vocês que pratiquem essas coisas aqui. Né? Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que a gente realmente possa praticar isso aqui. Então, para mim finalizar a prédica, eu falei que ia ser bem curtinha, eu vou ler uma passagem que está na carta de Pedro, só mais esse versículo aqui, vocês conhecem, tá? Primeira carta de Pedro, epístola, né? Capítulo 2, só o versículo 9, ele diz assim, mas vós sois, falando para nós, vós sois uma geração eleita. Gente, nós não estamos mais aqui, nós já fomos eleitos, chamados. Uma geração eleita, um sacerdócio real, verdadeiro. Né? Pessoas que estão praticando um sacerdócio. Uma nação, ele fala de nação por quê? Porque todos nós juntos nos tornamos uma nação, um povo. Um povo adquirido para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou. As virtudes de quem? De Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para anunciar as virtudes do Eterno. Aí eu pergunto para vocês, o Eterno é justo ou não? O Eterno usa de beneficência ou não? O Eterno é humilde ou vocês acham que ele não é humilde? Com certeza, embora sendo um Deus poderoso, né? Então nós estamos aqui para anunciar essa palavra de Deus, né? E para que a gente possa falar nos ouvidos das pessoas que estão precisando ouvir. Tem muita gente que às vezes não conhece, né? Por exemplo, nós temos aqui 2 visitantes ali, que é o Israel e a esposa, que é a... Deixa eu tentar lembrar, é a Elisa, né? Ah, lembrei, Elisa, né? Eu sei que o Israel já, de vez em quando, vem vasculhando um pouquinho na leitura, né? Procurando e tal. Aí a gente diz assim, como é que ele conheceu, né? Parece que foi lá na casa foi através do Pirras? Como é que foi? Foi na casa da Johnny? Foi você. Né? Mas ele, de repente, tinha um pouquinho de vontade de saber das coisas, né? Um pouquinho de vontade, desejo. Está aqui o Samuel também, né? Que há um tempo atrás nem conhecia ele também, nem a mãe dele, né? E outras pessoas que já estiveram aqui. E a gente está aqui para fazer o quê? Nós somos uma nação de sacerdotes. O que é sacerdote? O que o sacerdote faz, irmãos? Prega, anuncia. Chegou uma pessoa interessada, fale dessa verdade, né, que o Eterno nos deu. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que a gente possa nos tornar aquilo que o profeta disse, que o Eterno declarou, pessoas justas, beneficentes e pessoas humildes, que é também muito importante.